Fala rapaziada, então, mais um vídeo aqui. E pra fazer uma coisa um pouco diferente, então a gente vai falar sobre parte financeira, sobre finanças. E eu trouxe uma planilha muito simples. Esse é um vídeo bem tranquilo, nada muito aprofundado, onde eu vou falar sobre custos, quanto que eu gasto pra me manter com 23 anos, morando sozinho, morando no centro de uma cidade e tal. Eu vou abrir isso para vocês, tá? Aqui a gente vai falar só sobre gastos, não vamos falar sobre fontes de renda, trabalho, nem nada disso. Tem alguns outros vídeos no canal. Mas sobre isso é importante que vocês tenham na cabeça de vocês que não dá para ter uma fonte de renda só. Inclusive, eu vou mostrar o porquê nesse vídeo, que eu vou abrir os meus custos fixos e variáveis, né? Então, e é bastante dinheiro, não é pouco, que é gasto por mês. E olha que o meu lifestyle não é nada rebuscado, como vocês vão ver aqui. Então vamos lá. De aluguel. Basicamente eu pago para morar num apartamento simples, né? Pago 1.150 de aluguel, um valor fixo. É um apartamento com um quarto, uma sala que eu tô agora, que é a sala barra jantar, barra escritório, uma cozinha e a área de serviço é embutida na cozinha, tipo é isso. E uma suíte, né? Uma suíte só. E deve ter eu chuto uns 43 metros quadrados, né? Algo bem simples, bem compacto mesmo, até para ficar mais fácil de fazer a manutenção do ambiente. Então eu pago 1.150 por mês, é um valor fixo. Agora, o condomínio aqui, ele é variável, obviamente, e aqui eu notei o último valor, que é 327. Então, juntando aluguel e condomínio, eu pago aqui 1.477. Lembrando, eu moro no centro, não moro numa capital, moro numa cidade de pequeno médio porte, com 90 mil habitantes, tá? Que é Pato Branco, mas moro na parte central. E essa decisão de morar na parte central vai acabar me economizando em Uber e eu não tenho carro, né? Então eu vou pro trabalho e volto do trabalho a pé. Então eu acabo economizando nisso e levando em conta também esse aluguel bem barato aqui pelos parâmetros do local que eu tô, ele é considerado barato, tá? O condomínio normalmente ele varia entre 327, eu até acho que tá bem alto esse mês, tá? Normalmente ele é tipo, por volta de 230, tem que até olhar para ver se não tem algo que eu consiga ressarcir depois desse valor. A luz aqui em casa eu pago R$ 107, normalmente vai entre 95 e 107. Eu moro sozinho, não tenho muita coisa na tomada, tenho tipo geladeira, micro-ondas, air fryer, o notebook aqui, o monitor, não tenho TV, e o meu fogão é a gás, não é a luz, não é indução. Então dá e não tenho ar-condicionado, só tenho um ventilador ou aquecedor quando tá frio, tá? E eu acho meio caro pra quem tá morando sozinho, mas acho que é porque eu moro em um apartamento e não em casa. Talvez se fosse em casa seria mais barato. Internet não tem como a gente ficar, né? Tipo, sem internet. Eu pago R$ 98 por 300 MB de internet. Uma internet bem boa. O valor é justo, então um valor fixo, né? Agora, supermercado é um valor alto, então eu gasto R$ 768 com 23 centavos de supermercado. Esses dados que eu estou trazendo, esses valores, eles são com base na minha última fatura de cartão, últimos gastos do mês de janeiro, né? Já que está no dia 5. Então, normalmente eu vou no mercado a cada 2 semanas e eu compro coisas específicas, né? Eu sempre vou com uma lista do que realmente é preciso. Não compro bobeira, tipo, compro só fruta, proteína, carboidrato, que é pão, granola, macarrão, arroz, essas paradas assim. Até porque eu tento cozinhar um pouco aqui em casa pra dar uma economizada na hora de ir no restaurante, eu pedir marmita, né? Pra não ficar tão pesado no final do mês de comer fora sempre. Então eu gasto por volta de R$ 768. Me falem se isso tá barato ou se isso tá caro pra uma pessoa só que mora sozinho. Não faço ideia. Eu acho que pode ficar mais barato esse valor. Agora para a questão de almoço, aqui eu coloquei a mais a parte de como eu não peço delivery, eu acabo comendo às vezes fora ou indo em padaria tomar um café ou um lanche da tarde, tá? E
Nisso eu gastei R$ 364 com 34 centavos, um valor um pouquinho alto se você parar pra pensar. Mas aqui realmente eu acho que aqui na nossa cidade um almoço, assim, um buffet livre, você não vai pagar menos que seus R$ 40. Impossível. Com bebida não fica menos que R$ 40. Então, igual eu falei, eu tô preferindo cozinhar aqui em casa do que sair fora almoçar, porque eu sei que o custo, tipo, que eu vou pagar no restaurante dava pra ir no mercado e fazer uma puta de um almoço bem tranquilo. E muito mais nutritivo e que vai me render mais de uma refeição, com certeza. Se eu fizer um pacote de carne moída, por exemplo, eu não consigo comer um pacote inteiro. E é um custo variável também. Então, me falei quanto que vocês gastam por mês com delivery, que seria o caso aqui, tipo, em vez de delivery, eu gasto com um almoço fora, né? Mas não peço delivery em casa, daí eu abro mão do delivery para comer um lanche na padaria e tal. No mês de janeiro foi um mês esporádico porque eu viajei para Foz, para o Paraguai, inclusive tem vídeo no canal falando sobre isso. E é uma ótima ideia se você está querendo uma fonte de renda assim sazonal, né? Acredito que nem todo mundo vai conseguir ir toda semana para o Paraguai, mas quando for você consegue fazer um dinheiro comprando coisas específicas para vender, perfume, celular. Então eu gastei nessa viagem R$ 186 de transporte, né? O que foi gasto em alimentação já está incluso aqui na parte de cima, no almoços e lanches e etc. Não incluí no mercado, mas incluí aqui nessa parte, tá? Aqui em viagens foi só o custo do deslocamento para ir para lá e para voltar. Minha cidade é relativamente perto, né? Eu fui de carona. Agora o Uber que eu gasto dentro da cidade foi só R$ 77. Então, como eu falei, aqui as coisas são muito perto. Então, eu moro no centro e não faz sentido pagar Uber, a não ser que esteja num dia que tá chovendo muito. Aí não tem jeito, tem que acabar correndo pro Uber. Mas de resto, normalmente eu vou a pé, então eu acabo gastando bem pouco. A faxineira, ela vem 2 vezes por mês, então eu tô pagando R$ 140 por diária dela. Ela vem, limpa o apartamento, deixa tudo muito limpinho e tal. R$ 280 por mês é o custo dela, 2 vezes no mês, né? Custo fixo. Agora, o plano de saúde, eu pago R$ 600 por mês, é um valor bem alto. Tipo, é o segundo valor, é o terceiro valor mais expressivo, né? Fica abaixo só do supermercado, do próprio aluguel. Mas é um valor que a gente paga para não precisar usar, né? Então, ele é um plano de saúde mais elevado, por mais que eu não tenha nenhum problema crônico ou algo assim. É investimento na tua saúde, né? Óbvio, você pode investir comprando whey, fazendo academia e tal, mas é uma coisa que a gente não consegue prever quando é que você vai precisar. Então, e ele é um plano de saúde nacional. Então, qualquer lugar do Brasil eu consigo ser atendido. Mas, de fato, é um valor bem pesado de pagar. Mas a gente paga para não usar, né? Agora, academia. Eu paguei R$ 29,90 esse mês, porque tinha uma promoção da Smart Fit, então foi um valor bem barato para fazer o mês, mas provavelmente vai aumentar no mês que vem. Lazer. Aqui como ultimamente em janeiro eu não saí, não fui pra balada, não dei rolê, o máximo que eu dei rolê foi tipo comprar alguma coisa no supermercado e ir na casa do meu amigo, então o valor já foi pro supermercado. Inclusive foi essa compra de tá em algum lugar aqui, enfim. Alguma dessas compras eu comprei um pão, por exemplo, e levei na casa do meu amigo, a gente fez comer o pão, literalmente. Mas vocês vão ver mesmo comendo pão, a conta no final do mês fica bem alta, pra vocês verem. E não são valores, nossa, exorbitantes, são tipo valores consideravelmente normais, tá? Então, como o meu lazer foi tipo zero, porque eu não saí pra balada, não teve nenhuma festa que eu fui, ou se eu fui eu entrei de graça e não tomei nada, porque eu não tô bebendo álcool. Então, ferramentas de inteligência artificial, eu acabo jogando aqui também, né? Eu gasto R$ 67, é mais uma assinatura, né? Então, acaba cobrando um pouco de IOF em cima desse valor, porque são duas que eu utilizo. Posso falar também em um outro vídeo separado, que elas têm a ver com uma das fontes de renda que eu tenho, né? Mas, como eu falei, aqui é para ser um negócio bem simples, só para vocês entenderem mais ou menos o valor que custa para se manter
na posição que eu tô, né? Tendo 23 anos, morando sozinho, não morando numa capital, moro numa cidade, né, normal, pequena. E por último, as parcelas, né? Então, atualmente eu tenho essa parcela de R$ 87, que é de um fone que eu comprei que tá no meu trabalho. São 3 parcelas e eu acabo de pagar esse fone agora em março, que eu comprei ele em janeiro, né? Eu fiz mais porque era sem juros, então eu só parcelei em 3 vezes porque tinha essa opção e não ia pesar tanto, por mais que eu pudesse pagar à vista, não tinha nenhum incentivo de eu pagar 100% do fone à vista. Então, já que dava para parcelar 3 vezes sem juros, então eu vou parcelar. E tcharam, agora rufem os tambores, quanto que deu isso aqui tudo? Rapaziada, então, isso tudo deu R$ 4.142. Me contem aí se vocês acham que é muito ou é pouco esse valor no mês. Eu acho que o que acaba pesando bastante é o plano de saúde. Então, se a gente tirasse o plano de saúde, daria 3,5 para morar sozinho. É um valor ok, tá? Confesso que dá para melhorar. Então, tipo, se eu mesmo fizesse a faxina no meu apartamento, esse valor já ia para 3.200. Se eu ficasse o mês inteiro sem pegar o Uber, porque, pô, aqui foram, sei lá, umas 4, 5 vezes que eu pedi. E eu tenho certeza que em algum desses dias que eu pedi não tava chovendo. Então, se eu botasse que teve um dia que eu pedi Uber, deu R$ 15, porque tava chovendo nesse um mês inteiro, esse valor já ia para 3.200. As outras coisas são mais complicadas de abaixar, né? Provavelmente em fevereiro não vou viajar, então não teria o valor de viagens. E o maior gasto vai ser, de fato, supermercado e os almoços, porque o aluguel, tipo, é um valor inegociável, a não ser que eu saia desse apartamento, né? E não é a ideia agora. Então, para baixar esse montante total, eu teria que trabalhar nesses dois valores. Comprar coisas mais certas e optar por fazer marmita em casa, que é algo que eu quero fazer, mas eu não faço ainda. Então talvez isso impacte, talvez não, com certeza isso impacta no valor que eu acabo gastando almoçando fora. Se eu tivesse marmita, eu nem ia cogitar almoçar fora. Mas bom, esse foi o vídeo, conforme eu falei no vídeo passado. A minha ideia é trazer um vídeo por dia para vocês aqui no YouTube. E foi um vídeo bem tranquilo, não é nada aprofundado. Eu sei que dá para melhorar muito, mas é só para vocês entenderem bem por cima quanto que eu gasto para me manter por mês e talvez ajude vocês na hora de decidir eu tomar uma atitude, um passo para morar sozinho também. Beleza? Se inscreva no canal. E é isso.